E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Alden Carvalho, esse aqui é o canal do Alden, que é o meu canal, e hoje nós vamos continuar com a nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. E bem, hoje finalmente concluiremos a parte dos sofistas. Esse é o último capítulo do livro sobre os sofistas, a última sessão do livro sobre os sofistas, e o Reale vai dedicar essa última sessão para fazer algumas conclusões e revisitar de alguma forma alguns pontos e fazer alguns juízos de o que vai prevalecer, o que foi interessante, que os sofistas trouxeram para a tradição filosófica e assim por diante. Bem, esse vídeo vai ser bem lido porque é curtinho aqui, ele fala de pouca coisa, mas tem bastante texto, né? Tem bastante referência aos filósofos que a gente já viu, aos últimos sofistas de que falamos nos outros vídeos. E aí ele vai falar aqui, né? Vai começar dizendo que o principal dos sofistas foi esse deslocamento, do qual já falamos várias vezes, do cosmo para o homem. Então o interesse da pesquisa filosófica mudou completamente. E ele vai dizer também aqui depois que com isso eles abrem caminho para uma filosofia moral, ainda que eles não tenham sabido dar uma boa resposta para isso na concepção do Reale. Lembrem-se de que ele já falou algumas vezes de que Sócrates vai chegar depois e vai trazer várias respostas importantes. Ele deposita bastante importância no Sócrates. Bem, é que ele vai chamar a atenção para que muitos aspectos da sofística, que para muitos pareceram excessos puramente destrutivos, têm algum sentido positivo. Ele vai dizer aqui que era preciso que certas coisas fossem destruídas para que pudessem ser reconstruídas sobre bases novas e sólidas. E ele vai dar 3 exemplos aqui. Ele vai dizer que, primeiro, vai falar sobre a ideia do divino. Vai dizer que os naturalistas criticaram as velhas concepções antropomórficas do divino, e assim abrindo espaço para uma nova concepção dos deuses. Ele vai dizer aqui que os sofistas rejeitaram os velhos deuses, mas tendo também rejeitado a busca do princípio, encaminharam-se para uma negação do divino. Aí essa seria uma parte ruim, mas de certa forma foi importante que eles destruíssem aquela figura antiga dos deuses. Protágoras permaneceu agnóstico. Gorgias foi mais além com seu niilismo. Pródico entendeu os deuses como hipostatização do útil e Critias como invenção ideológica de um hábil político. Então, você tem a posição agnóstica, que de certa forma é um tanto cética, né, traz essa ideia um pouco da dúvida, de não ter certeza e talvez nem ligar muito para isso. Aí Gorgias vai realmente, com o niilismo, vai negar absolutamente essa possibilidade da existência do divino, né, não vai fazer referência ao divino. E aí Pródico, lembrem-se daquela coisa da hipostatização. Pródico, de alguma forma, via como talvez uma construção humana, uma projeção humana daquilo que é bom, daquilo que deve ser seguido. Né? A gente tem aquele mito do Hércules, com a coisa das virtudes e tal, e os deuses são exatamente essas personificações das virtudes, desses atributos humanos positivos que nós devemos buscar. E Critias vai ver os deuses como um instrumento político, como uma forma de controle inventada por algum hábil político que decidiu fazer com que a sua preferência, ele vai chamar aqui ideológica, não sei se é o termo próprio para isso, mas enfim, que a sua preferência política fosse ali estabelecida e fosse obedecida de uma maneira mais eficiente. E aí ele conclui isso dizendo que, naturalmente, depois dessas críticas, não se poderia voltar atrás. Para pensar o divino, seria preciso procurar e encontrar uma esfera mais elevada onde colocá-lo. Então, aquela ideia do Deus como princípio, aí já foi esquecida, já caiu por terra, e agora, se a gente for pensar numa concepção do divino, terá de ser algo para além do princípio material das coisas, do arqué e dessas outras concepções antropomórficas também. A segunda coisa da qual o Reale fala é que, antes do surgimento da filosofia, a verdade não se distinguia das aparências. Ele vai colocar essa questão da verdade como uma concepção que precisava ser destruída para poder surgir uma nova concepção de verdade. Ele vai dizer que acontece a mesma coisa que acontece com o divino. Ele vai dizer aqui que os naturalistas contrapuseram o logos e as aparências, e só nele reconheceram a verdade. Mas Protágoras cindiu o logos nos 2 raciocínios, descobrindo que o logos diz e contradiz. E Gorgias rejeitou o logos como pensamento e só salvou como palavra mágica, mas encontrou uma palavra que pode dizer tudo e o contrário de tudo, não podendo, portanto, expressar verdadeiramente nada. Lembrem-se de que Gorgias disse que o ser não é, que o nada há, e ainda que o ser fosse, ele não seria pensável. E ainda que fosse pensável, ele não seria colocável em palavras. Nós não poderíamos falar sobre ele.
Lembrem-se, eu até dei o exemplo do vermelho. Né? Se eu digo vermelho, eu não estou dizendo a cor, eu não estou dizendo essa cor aqui. Eu acho que foi esse exemplo que eu dei, né? Esse livrinho aqui. Eu não estou dizendo a cor do botão de inscrever-se no canal, que você pode apertar agora, caso não tenha apertado ainda. Se eu digo vermelho, eu só estou dizendo esse som, vermelho, esse conjunto de fonemas. Então a palavra perdeu a sua ligação com o seu objeto, da qual ela é um signo. E aí ele vai dizer aqui, né, que essas experiências são trágicas. E nós acrescentamos que se descobrem trágicas precisamente porque o pensamento e a palavra perderam seu objeto e sua norma, perdendo o ser e a verdade. Então, realmente, eles criticaram a concepção antiga de verdade, mas aí acabou que isso desandou e foi para uma concepção absolutamente negacionista da verdade. Eles rejeitavam a verdade completamente. E também a corrente naturalista da sofística, que de alguma forma, mesmo que confusamente, intuiu esse fato, iludiu-se de poder encontrar um conteúdo que fosse de alguma forma objetivo no enciclopedismo. Lembrem-se de que falamos disso. Salvo engano, Hípias buscava um conhecimento mais enciclopédico. Mas, enquanto tal, esse enciclopedismo revelou-se completamente inútil, porque a palavra e o pensamento deveriam recuperar a verdade em um nível mais elevado. Então, a partir dessa noção de verdade que foi colocada pelos sofistas, né, de que realmente a verdade não pode ser compreendida, que não existe verdade, e esse tipo de coisa, as tentativas dos próprios sofistas de tentar salvar isso não deram certo. E aí a gente realmente vai precisar de uma nova concepção de verdade para poder resolver essas questões. E, por fim, a terceira coisa que ele vai mencionar aqui é a de que os sofistas destruíram a velha imagem de homem própria da poesia e da tradição pré-filosófica, mas não souberam reconstruir uma nova. Ele vai mencionar aqui os sofistas de novo. Protágoras entendeu o homem predominantemente como sensibilidade e sensação relativizante, relativismo do Protágoras. Gorgias como sujeito de emoções móveis, suscetível de ser arrastado em qualquer direção pela retórica. Então, o Gorgias entendeu o homem como que quase um paciente desse vai e vem que a retórica pode fazer. Né? Exatamente dessa volatilidade, desse niilismo, né? Dessa ausência de uma verdade objetiva, absoluta. E os próprios sofistas que se vincularam à natureza falaram do homem sobretudo como natureza biológica e animal, subentendendo e, de qualquer modo, silenciando a natureza espiritual. Então, ele vai dizer aqui que os naturalistas só pegaram um aspecto do homem. A ideia de natureza deles é exatamente essa coisa mais animal, dos instintos, das necessidades biológicas, como nós entendemos essas funções vitais, né, essa parte do ser humano que ainda é comum aos animais, né, que nos assemelha a eles. E para conseguir se reconhecer, o homem precisaria encontrar uma ideia mais sólida, alguma coisa que fizesse mais sentido. E aí, de novo, ele vai depositar suas esperanças no Sócrates. Vai dizer que Sócrates vai, enfim, trazer essa noção e vai resolver todos esses problemas. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agora sim, no próximo vídeo, vamos começar a falar de Sócrates. Até aqui, então, vimos os pré-socráticos, que, inclusive, não... Eu vou falar disso melhor no próximo vídeo, mas os pré-socráticos não são necessariamente só os que vieram antes de Sócrates cronologicamente, mas em questão das ideias. São aqueles que ainda não sofreram a influência de Sócrates filosoficamente, e isso se dá ainda com os contemporâneos de Sócrates. Há contemporâneos de Sócrates que também são considerados pré-socráticos. Mas a gente vai falar disso melhor depois. E finalmente, então, fechamos esse ciclo tão importante da filosofia, depois de 22, 23 aulas, vídeos, né? E, bem, enfim, eu estou gostando, está ficando um conteúdo bem completo, o resultado está me agradando bastante, e agora sim a gente vai entrar num dos nomes mais conhecidos, talvez o nome mais conhecido da filosofia, que é Sócrates. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, foi um prazer, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um gostei no vídeo, inscrevam-se no canal caso não tenham se inscrito ainda, e é basicamente isso. Valeu!